Olá, eu sou Priscila Sanches, professora da FACFAM, e hoje nossa aula será sobre prevenção de doenças nutricionais e o papel da alimentação escolar. Então, nós iremos discutir como prevenir as doenças nutricionais no ambiente da escola. Nas últimas décadas, o Brasil foi palco de várias transformações sociais que levaram a mudanças no padrão de saúde, mas também no consumo alimentar, levando à redução do quadro de desnutrição, só que, por outro lado, aumentando a incidência de obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, que são as diabetes, a hipertensão, dislipidemias, doenças cardiovasculares e entre outras. E ainda, nesse quesito, né, da mudança do consumo alimentar, nós também ainda temos a persistência das carências nutricionais. Então, que no passado, né, era muito um cenário era de desnutrição e de carências nutricionais, atualmente o cenário ele é de obesidade, mas também as carências nutricionais, elas não foram exterminadas, elas continuam. E isso acaba acontecendo devido ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e processados. Nós temos, então, um aumento do consumo de alimentos ricos em calorias, mas em calorias vazias, que não trazem em sua composição nutrientes benéficos para o nosso organismo, como as vitaminas e os minerais. Nós temos o excesso de alguns nutrientes, como sódio, gordura saturada, que são aí nutrientes que podem, em excesso, levar ao surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. E aí nós temos, né, como eu já tenho falado nas unidades anteriores, que a escola é um ambiente de promoção da alimentação saudável, por atender uma grande parcela da população, né? São estudantes, crianças e adolescentes, mas então nós temos então aí a escola como um espaço de promoção da saúde também. Então nós olhamos para a escola não só como promotora da alimentação saudável, mas também como promotora da saúde, da qualidade de vida para os indivíduos que são atendidos pelo PNAE. Então, a escola ela é responsável por construir conhecimento e cidadania e também estimula atividades que sejam positivas à saúde, em especial durante a infância e a adolescência. E aí, por isso, né, que a gente afirma e reafirma da alimentação escolar ter um papel importante na prevenção das doenças nutricionais, né? Por ser um ambiente promotor do conhecimento, promotor da formação de cidadão, mas também de levar o conhecimento da alimentação e, consequentemente, fazer a prevenção das doenças que são de origem alimentar. Nós temos, quanto doenças nutricionais, uma gama de patologias. Eu elenquei aqui 4, né, que são doenças que são oriundas de uma alimentação inadequada, seja do excesso de um determinado nutriente ou caloria, mas também devido ao consumo deficitário de algum nutriente. Então, quando a gente pensa na obesidade infantil, né, nós temos a obesidade acontecendo devido ao excesso de alimentos que são calóricos, que muitas das vezes possuem calorias, mas não possuem nutrientes. Que é o caso, por exemplo, de refrigerante, que é um alimento ultraprocessado. O refrigerante, ele é um alimento de caloria vazia. A gente
chama dessa forma porque ele tem calorias, muitas calorias, no entanto, não possui nutrientes que são benéficos para o nosso organismo. O nutriente que possui, que está na composição do refrigerante, é o açúcar. E o açúcar, ele não é benéfico para o nosso organismo, né? O excesso de açúcar a longo prazo pode desencadear uma diabetes, por exemplo. Né? E a obesidade infantil, que está cada vez mais presente nas crianças, né, de forma precoce, a obesidade, ela aumenta o risco das doenças crônicas lá na vida adulta. Por isso que a gente tem falado tanto no âmbito da nutrição, para que a obesidade infantil ela seja evitada, mas que se uma vez ela estiver instalada, ela tem que ser tratada o mais rápido possível para que essa obesidade ela seja o estado nutricional seja recuperado para a eutrofia, para a normalidade, antes que essa criança se torne um adulto obeso. Né? Uma vez esse indivíduo chegando na vida adulta em obesidade, a chance dele continuar ao longo da sua vida adulta obesa é muito grande. Né? Então, a gente tem que recuperar esse estado de obesidade para eutrofia ainda na infância, para que a gente minimize as doenças crônicas lá na vida adulta do indivíduo. Nós temos, então, a desnutrição também quanto uma doença nutricional, e aí não é pelo excesso de um nutriente, e sim pela falta dos nutrientes que são essenciais para o funcionamento do organismo. Né? Então, se acontece lá na infância, a criança, num quadro de desnutrição, ela pode colocar em xeque até o seu crescimento e o seu desenvolvimento adequado. Né? Então, é importante que o indivíduo tenha o aporte adequado de energia, né, que a gente disse lá na nossa segunda unidade do módulo 1, né, que a gente já vem falando da importância dos nutrientes, mas também de energia e dos outros nutrientes. O principal nutriente para o crescimento de uma criança é a proteína. Né? Então, eu preciso que a criança, que o adolescente receba o aporte adequado de proteína e dos outros macronutrientes, carboidrato e lipídios, mas também de vitaminas e minerais, fibras, água, para que ela não entre nesse quadro de desnutrição. A desnutrição, ela é especificamente a falta do consumo de proteína e de energia. Bom, nós temos a anemia ferropriva, que é uma doença nutricional devido à carência, ou seja, à falta do consumo de ferro na alimentação e de algumas outros quadros de anemia que são provenientes da carência de B9, de B12, de vitaminas, né? Que levam a outros quadros de anemia, mas também devido à falta do consumo desses nutrientes. Aqui em específico, eu estou falando da anemia ferropriva, então é a falta do consumo de ferro. Né? Qualquer quadro de anemia é ruim para o indivíduo, porque vai deixar de levar oxigênio para os tecidos do organismo. Então, vai levar a um quadro de fadiga muscular, por exemplo, né? Uma diminuição do desempenho. Então, é importante, né, que os indivíduos tenham o consumo adequado de ferro, aqui neste caso, em específico, da anemia ferropriva, e outros tipos de anemia, o consumo adequado de B9, de B12, né? A B9 é o ácido fólico, a B12 é a cobalamina, são vitaminas importantes que são responsáveis para a formação de células vermelhas do sangue. E no caso do ferro, também é um mineral, um micronutriente
importante para as células sanguíneas, né? Para se evitar a anemia ferropriva. Mas nós temos também, quanto doença nutricional, a hipertensão e doenças cardiovasculares que estão relacionadas ao consumo excessivo de sódio, no caso da hipertensão, e das doenças cardiovasculares, as gorduras saturadas. As gorduras saturadas, elas estão presentes nos alimentos de origem animal, mas também nos alimentos industrializados, que são os ultraprocessados e os processados, né? Então, você pega um pacote de bolacha recheada, de biscoito recheado, eu vou encontrar na composição dessa bolacha recheada muita gordura saturada. Né? Então, é importante eu não ter o consumo desses alimentos em excesso para que eu não possa vir desenvolver esse tipo de doença nutricional. E aí nós temos os fatores que influenciam as doenças nutricionais, que são os padrões alimentares inadequados, então o consumo inadequado dos alimentos em geral, faltando aí, né? Então eu tenho um padrão alimentar que é rico, o meu consumo alimentar é rico em gordura, é pobre em legumes e verduras, né? Então eu como arroz, feijão e carne gorda, por exemplo, e aí não faço consumo de legumes, verduras e frutas. É um padrão alimentar inadequado, né? Porque um padrão alimentar adequado inclui todos os grupos alimentares, então eu tenho que consumir frutas, legumes, verduras, carnes, cereais, leguminosas, né? Então eu tenho que fazer o consumo de todos os grupos alimentares para que eu tenha um consumo, um padrão alimentar correto. Além do padrão alimentar, eu tenho que eu não posso, né? Não devo consumir alimentos ultraprocessados ou consumir em pequenas quantidades. Quais são os alimentos ultraprocessados? São aqueles que são fabricados, produzidos pela indústria de alimentos. Então, todo alimento ultraprocessado, ele está dentro de um pacote, de um saco. Então, eu preciso abrir, não é um alimento natural. E nós temos os alimentos ultraprocessados, muitas das vezes, sendo produzidos de maneira sintética. Então, o refrigerante é um ultraprocessado. O refrigerante não é um alimento que foi processado na indústria de alimentos e se tornou um alimento industrializado. Não, o refrigerante, ele é um produto totalmente sintético, né? Produzido na indústria de alimentos, por meio de um xarope, que é riquíssimo em açúcar. Mas aí nós temos outros ultraprocessados, por exemplo, suco em pó. Também é um alimento ultraprocessado. Ele não é oriundo de um alimento, ele é produzido industrialmente. Mas nós temos, por exemplo, a lata, o milho enlatado, o milho em conserva, né? O milho em conserva é um alimento in natura que sofreu um processo na indústria de alimentos, sofreu um processamento alimentar que teve ali nesse processo industrial a adição de outros ingredientes, de aditivos alimentares, para aumentar o tempo de vida, a duração, né, a durabilidade desse milho dentro da lata, né? Então, isso faz com que o milho seja um alimento processado, tá? Então, também deve ter o seu consumo limitado, né? Os ultraprocessados, nós falamos que devem ser evitados. E os processados, ter o consumo limitado, ou seja, consumir em pequenas quantidades.
Outro fator que influencia, que promove as doenças nutricionais, é a inatividade física, né? Então, não fazer atividade, não ter uma prática de exercício físico diário, também vai levar à possibilidade das doenças nutricionais, as doenças crônicas não transmissíveis. Antigamente, nós tínhamos uma vida mais ativa, um estilo de vida mais ativo, e isso há muitos anos atrás, né? Então, lá na década de 80, 90, nós não tínhamos como temos hoje controle remoto, nós não tínhamos portão eletrônico na nossa casa. Então, perceba que são pequenos detalhes que foram inseridos no nosso dia a dia, na nossa rotina, que cada vez mais diminui o nosso exercício diário, a nossa mobilidade diária. Então, antes eu tinha televisão, eu tinha que me levantar do sofá, da cadeira e ir até a televisão para mudar de canal. Hoje eu faço sentado, então só aí eu estou economizando movimentos, consequentemente, eu estou diminuindo o meu gasto de energia. Antes, né, não eram todas as pessoas que tinham carro. Hoje em dia é comum toda família ter pelo menos um carro. E aí, essa pessoa não vai andar a pé, né? Antigamente, as pessoas iam para o trabalho a pé e depois de ônibus. Quem vai de ônibus, então, tem que sair da sua casa e ir até o ponto de ônibus. Então, percebam que existe esse gasto de energia. Muitos saem da sua casa, entram no seu carro e vão para o trabalho. Vão para a escola, vão para a universidade, né? Vão para alguma atividade fora de casa de carro. Então, olha a economia de passos que as pessoas têm. Então, só que elas continuam comendo na mesma quantidade. E isso promove o quê? O ganho de peso. Né? Então, a falta de atividade física, e aí quando eu falo de atividades diárias, né? Não só do exercício físico em si, mas atividades do nosso dia a dia que tinham um gasto de atividade de energia que hoje já não temos mais. Né? Então, a globalização nos trouxe muitas facilidades, mas essas facilidades também nos levam a uma redução das nossas atividades diárias. Né? Então, isso também vai tendo uma mudança no nosso organismo. Né? Outro fator que pode influenciar nas doenças nutricionais são as condições socioeconômicas e culturais. Então, é muito comum a gente pensar que só as pessoas vulneráveis que não têm acesso a alimentos que vão desenvolver doenças carenciais ou doenças nutricionais. Mas isso, infelizmente, não é uma verdade. Todos nós, vulneráveis ou não, podemos desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Porque falta informação. Eu gosto sempre de dar um exemplo que eu ouvi uma vez em um programa de televisão, desses que o apresentador sempre tenta ir numa família vulnerável e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí a pessoa ela estava falando assim: olha, o meu filho, nós não temos o que comer em casa, o meu filho acorda à noite com fome. E aí eu não tenho nada para dar para ele, mas eu pego e dou refrigerante. E por que ela não pode dar um leite? Porque o refrigerante de 2 litros, né, vai custar aí 4, 5 reais, né? Os mais baratos, os mais acessíveis. E 1 litro de leite custa 5 reais hoje em dia. E o que essa mãe pensa, então? Ela pensa no volume. É melhor eu comprar o refrigerante, que são 2 litros, e aí eu vou conseguir dar para o meu filho várias vezes, do que o leite, que é apenas 1 litro. Então, percebam que a falta de informação é muito ruim.
ela leva a uma escolha alimentar errada. Porque essa pessoa que é vulnerável, com R$ 5 é melhor ela optar por comprar o leite, mesmo que seja um volume menor, porque a qualidade nutricional do leite em comparação com o refrigerante é dispare. No leite eu tenho cálcio, eu tenho proteína, eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, que no refrigerante eu não tenho nada, eu só tenho calorias vazias, como eu disse já para vocês. Então, né, é por isso que hoje em dia é mais comum termos a obesidade do que a desnutrição, porque as pessoas optam por consumir os alimentos industrializados, ultraprocessados, que muitas das vezes têm um valor menor financeiro, mas que são pobres em nutrientes, são de qualidade nutricional muito ruim, né? Então, todos esses fatores que eu elenquei aqui para vocês são causadores das doenças nutricionais, sejam padrões alimentares inadequados, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a inatividade física e também as condições socioeconômicas culturais, muitas das vezes estão relacionadas, sim, com as doenças nutricionais, mas não podemos dizer que é apenas a população vulnerável, tá? Nós temos que entender que as doenças nutricionais, elas podem ocorrer pela falta da informação e não só pela vulnerabilidade financeira. Como a escola pode prevenir essas doenças nutricionais? Eu já venho dizendo para vocês nas aulas anteriores sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é normatizado pela Lei 11.947, que estabelece, né, quanto diretrizes, a oferta da alimentação adequada em quantidade e em qualidade de alimentos para os estudantes, mas também a lei traz a diretriz das ações de educação alimentar e nutricional, como nós já discutimos na nossa unidade anterior. Bom, então, pensando, né, nessas diretrizes do PNAE, nós estamos indiretamente ou diretamente, né, fazendo a promoção da saúde dos estudantes e fazendo a prevenção das doenças nutricionais. E associado ao ambiente escolar, nós temos o Programa da Saúde na Escola, que desde 2007, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação criaram esse programa nas escolas como uma estratégia intersetorial e interdisciplinar para articular as políticas de educação com as políticas de saúde para as crianças e adolescentes, sempre com a finalidade de promover a atenção integral à saúde para os escolares da rede pública de ensino, a partir do envolvimento das equipes de atenção primária da saúde, mas também da educação básica e a comunidade escolar. Então, nós temos o programa Saúde na Escola como promotor de saúde e, consequentemente, prevenção das doenças carenciais. O programa Saúde na Escola, ele foi instituído em 5 de dezembro de 2007 pelo decreto 6.286 e atualmente ele é regulamentado pela portaria interministerial número 1055, que foi publicado em 2017. Então, nós temos já aí alguns anos esse programa de saúde na escola inserido no ambiente escolar. E, nesse contexto, então, nós temos
as políticas de saúde e de educação voltadas às crianças e adolescentes, jovens, mas também adultos, na educação pública do nosso país. A adesão ao programa Saúde na Escola, ele é realizado por meio de um termo de compromisso entre a saúde e a educação. Então, a adesão é um processo de pactuação de compromisso a serem firmados entre os secretários municipais de saúde e os secretários municipais de educação, com os ministérios da saúde e da educação. E ocorre por meio de preenchimento das informações das escolas participantes do programa no portal e-gestor do Ministério da Saúde a cada 2 anos. Né? Então, tem que fazer essa inserção ao término de cada 2 anos. Né? Então, o processo de adesão gera o termo de compromisso, que representa a responsabilidade dos setores da saúde e da educação com o desenvolvimento local do programa Saúde na Escola. E aí, quais são os princípios do programa Saúde na Escola? Cuidado integral, a construção do autocuidado e da autonomia dos estudantes, e aí traz, então, oportunidades de participação da comunidade escolar, com ações que articulam saúde e educação, mas também o princípio da promoção da saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos brasileiros em todos os níveis de ensino da rede básica de ensino do nosso país. E aí nós temos, então, os eixos de atuação desse programa, que são promoção da saúde, prevenção de doenças, e aí é importante dizer que o programa Saúde da Escola, ele não quer dizer apenas de alimentação, né? Ele abrange a saúde como um todo. Tá? Então, promoção da saúde, prevenção de doenças e a avaliação das condições de saúde. E aí, o aspecto da alimentação, da nutrição, está previsto nos eixos de atuação. Então, nós temos os eixos temáticos, né? Aqui os eixos de atuação, mas os eixos temáticos nós temos, inclusive, cadernos trazendo esses temas, né, específicos para cada área, como o eixo temático de alimentação saudável e prevenção da obesidade. Então, esse é específico para a alimentação. Mas nós temos outros eixos, né, temático, quanto a prevenção de doenças negligenciadas, e aí inclui tuberculose, malária, hanseníase, leishmaniose, doenças de Chagas e entre outras doenças. Nós temos ainda, dentro do eixo de promoção da saúde, o tema de promoção da atividade física, de saúde ambiental, de saúde bucal, e aí nós temos ainda o eixo temático de verificação da situação vacinal dentro do programa, e um tema bem importante, pertinente para faixas etárias que a escola atende, que é o de prevenção ao uso ao tabaco. Tá? Então, esses são os eixos temáticos dentro desses eixos de atuação do programa. Pensando no eixo que é voltado para a nutrição, são discutidos a promoção da alimentação saudável, né? Também a prevenção da obesidade infantil, já que a incidência de obesidade infantil é alta, né, no nosso país, por isso que isso é tratado também dentro da escola, quanto um dos eixos
do programa Programa Saúde na Escola. E aí nós temos ações integradas com o PNAE, né? Então, ações de saúde integradas com a educação por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E um outro eixo de atuação é o monitoramento do estado nutricional dos estudantes, né? Então, é importante, pelo PNAE, isso também é previsto, a avaliação do estado nutricional com a emissão do diagnóstico nutricional, mas isso também está pactuado no eixo do programa Saúde na Escola. Então, é importante se conhecer qual é a incidência, né, do estado nutricional dos escolares. Então, o programa, ele possibilita o desenvolvimento de ações de promoção da saúde na escola, incluindo a promoção da alimentação saudável, ancorando as diretrizes do PNAE, que orienta aí o emprego, sempre, né, com a finalidade de orientar o emprego, a promoção da alimentação saudável e adequada, bem como ações de educação alimentar e nutricional para os escolares, reforçando aí a temática da alimentação e da nutrição para o desenvolvimento de práticas saudáveis da vida dos escolares. E aí, então, entre as ações nutricionais, né, a avaliação nutricional dos escolares, encaminhamento de casos de risco para a rede de saúde, porque reforçando que no programa Saúde na Escola, nós temos a atenção primária à saúde, lá do postinho de saúde, inserido na escola, para que nós tenhamos aí, né, a avaliação de risco e os possíveis encaminhamentos para a saúde, se necessário. Desenvolvimento de atividades de EAN, então percebam essa convergência, né, do que se faz lá no PNAE, sendo feito também no âmbito da saúde dentro da escola, né, no programa que é específico para a saúde dos escolares, mas sempre em consonância com o que já é feito pelo PNAE. E aí, mais uma vez, a parceria com o PNAE para adequação de cardápios e melhoria da qualidade da alimentação ofertada para os estudantes. Então, essas são as principais ações nutricionais do programa Saúde na Escola, convergindo com as ações do PNAE. E aí nós temos a escola na prevenção das doenças nutricionais, como já dito anteriormente, fazendo aí, né, a oferta de alimentos saudáveis e balanceados, considerando sempre alimentos, né, com foco em alimentos integrais, alimentos in natura, como as frutas, verduras, incluindo grãos integrais, cereais integrais, que são alimentos ricos em fibras e que normalmente trazem aí associado alguns minerais e vitaminas na composição desses alimentos. Proteínas magras, ou seja, carnes sendo ofertadas pobres em gordura, tá? Então, a escola, né, fazendo aí a oferta de alimentos que são saudáveis e adequados. Ainda, a ação continuada de educação alimentar e nutricional, com informações sobre alimentação saudável para os alunos, professores e familiares, lembrando sempre, né, que a gente já discutiu na unidade anterior das práticas educativas de EAN serem realizadas de forma contínua e permanente na escola e com o envolvimento de todos os atores sociais. Então, é importante, né, a gente conseguir relacionar não só as políticas públicas voltadas para a educação, mas também as políticas públicas voltadas para a saúde
no ambiente da escola. E aí a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e açúcar, né, na oferta de alimentos que são previstos ali, ofertados na escola. Aí eu trouxe aqui, né, nesse slide, exemplos de ações na prevenção das doenças no âmbito da escola, como ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável por meio de oficinas culinárias com a temática de alimentos saudáveis. Então, práticas que possam ensinar as crianças a preparar refeições balanceadas e saudáveis, campanhas educativas, focando a importância do consumo de frutas e vegetais, mas também a avaliação do monitoramento do estado nutricional das escolas, para entender como está o estado nutricional, mas também como é que está a nutrição dos estudantes. E, mais uma vez, né, falando da família na prevenção das doenças nutricionais, os pais, os familiares precisam ser envolvidos no processo educativo de formação de hábitos alimentares saudáveis, e aí a gente já discutiu um pouquinho disso na unidade anterior, quando nós dissemos sobre educação alimentar e nutricional, né, da importância de levar o que está sendo ensinado na escola, mas para casa, mas que a família entenda essa importância e dê continuidade aos hábitos alimentares saudáveis em casa e que não possa desconstruir o que foi falado e o que está sendo, né, o que foi construído na escola quanto à questão dos hábitos alimentares. Para isso é importante realizar reuniões, né, com os familiares para discussão de estratégias de prevenção das doenças nutricionais. Então, é importante que a família tenha essa informação, receba esse conhecimento das doenças nutricionais, do quanto isso pode impactar na vida dessa criança lá na vida adulta, né? Então, é importante a família ter esse entendimento para que ela possa estimular também os hábitos alimentares saudáveis em casa, né? Então, isso é de extrema importância, o envolvimento dos familiares nessa formação, nessa construção de hábitos alimentares saudáveis. Como eu gosto sempre de falar dos desafios, né? Também não é fácil fazer prevenção de doenças nutricionais. Nós nos deparamos com, nós temos que superar a disponibilidade dos alimentos ultraprocessados e também do baixo custo. Né? Por que as pessoas acabam consumindo os alimentos ultraprocessados? Porque existe uma disponibilidade imensa no mercado de produtos industrializados, são de baixo custo e são alimentos de sabor mais agradável, ou seja, eles são palatáveis, porque são alimentos ricos em gordura, ricos em sal, ricos em açúcar, que tornam os alimentos mais saborosos, mais atrativos para o nosso paladar. Então, a indústria, ela lida com o preparo, com a produção desses alimentos com o que é palatável, né? Então, por que os alimentos eles têm mais sódio? Porque eles têm mais sal. E é isso que torna o alimento mais gostoso para o nosso paladar. Ele não é saudável, mas ele é mais gostoso. A mesma coisa os alimentos ricos em gordura. Quando a gente pega uma batata, só para vocês terem esse entendimento, a batata cozida, ela tem o mesmo sabor do que uma batata frita no óleo por imersão? Não. A batata frita tem um sabor muito melhor, mais palatável, porque ela foi frita no óleo. A batata que foi cozida em água não tem o mesmo sabor, né? Então, para algumas pessoas,
esse sabor da batata frita é muito melhor. Por isso que vai comer batata frita e não uma salada de batata ou um purê, né? Então, por isso a preferência pela batata frita, porque a gordura é palatável, tem um sabor mais atrativo para o nosso paladar. Então, tudo isso compete com os alimentos in natura, que muitas das vezes não vão ter esse sabor tão atrativo, tão atraente. E aí as pessoas preferem consumir, então, os ultraprocessados, que são mais gostosos, né? No entanto, são de baixa qualidade nutricional. Muitos alimentos são apenas alimentos com caloria vazia, porque não possuem nutrientes. Então, este é um grande desafio que nós temos que superar. Outro desafio é garantir a adesão de toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores, merendeiras, educadores em geral, para voltar para a formação de hábitos alimentares saudáveis, né? Então, a gente tem que estimular cada vez mais os profissionais da educação da importância de se comer de forma saudável, o impacto que isso tem na nossa saúde, para que a gente consiga fazer essa sensibilização e eles possam replicar, né? E outro desafio, manter a consistência e a continuidade das ações pedagógicas de EAM, seja via PNAE ou via Programa Saúde na escola, para que a gente consiga manter na rotina da escola essa temática da nutrição, para que a gente consiga embutir isso na cabeça dos estudantes, da importância da alimentação saudável. E aí, concluindo a nossa aula, o Programa Saúde na Escola é uma estratégia de promoção da saúde e prevenção das doenças nutricionais que vem associado ao PNAE, né, a alimentação escolar. Então, o PNAE fortalece as ações do Programa Saúde na Escola, e a escola é um espaço privilegiado para as mudanças positivas nos hábitos alimentares dos estudantes, né? E aí a gente precisa, né, ter essa articulação da saúde e da educação para que nós possamos fazer prevenção das doenças nutricionais por meio da promoção da alimentação escolar. Essas foram as referências utilizadas para a nossa aula de hoje. E aí, ao final dessa aula, nós terminamos a nossa disciplina e eu desejo a todos bons estudos.